Bom, então vamos começar. O assunto agora é ligação química. A gente entra numa parte bem importante, que é a parte que vai desembocar, né, lá no final, em interação molecular, ponte de hidrogênio. A gente começa a estudar, nessa segunda parte, a estrutura de moléculas. Então, a gente passou pela primeira parte, né, falando um pouco sobre... Um pouco não, né? A gente falou bastante sobre a estrutura atômica, sobre quais foram os experimentos que contribuíram para a gente poder construir a ideia de átomo como a gente conhece hoje, né? E agora a gente começa a pegar esses átomos e colocar eles para interagir, né? Uma observação que acontece na química desde cedo é que os átomos aparecem, via de regra, na natureza, unidos. É muito raro você encontrar um átomo que... Aqui. Agora apareceu. Liga a câmera, prof. Tá bom. Desculpa, Rafa. É muito raro você encontrar um átomo que na natureza esteja sozinho. Então, a gente vai fazer um estudo aqui, primeiro, da teoria que deu origem ao modelo do octeto, né? Como que esse modelo foi construído. E o modelo do octeto ele vai servir como base para que a gente possa entender, pelo menos a princípio, a ligação iônica, né? A gente vai descobrir no estudo de ligação química que o modelo do octeto ele não é o melhor modelo para você entender ligação covalente. Você quer explicar uma ligação covalente, o ideal é a gente usar uma outra abordagem, tá? Porque quando você começa a estudar o modelo do octeto, você começa a perceber que ele tem uma série de exceções, né? E a gente não consegue explicar essas exceções, né? Então, a ideia é falar do modelo do octeto para explicar a ligação iônica, e aí depois, quando a gente entrar na ligação covalente, eu vou mostrar para vocês um modelo um pouquinho melhor, para que nós possamos entender ligação covalente. Então, qual que é o cronograma dessa frente que a gente abre a partir dessa semana? Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, e dentro de ligação covalente, um detalhe, né? Dentro de ligação covalente, a gente tem polaridade e geometria molecular. Então, ligação covalente a gente vai estudar bastante tempo. Tá? Aí, ligação metálica. Aí acaba a parte de ligações. Acabando a parte de ligações, a gente entra em forças intermoleculares, que é um assunto super importante. Polaridade, solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Então, os próximos 2 meses aí a gente está dedicado a estudar isso, tá bom? Bom, para estudar ligação química, a gente vai começar de um jeito muito diferente daquele que você está acostumado, tá? Você vai puxar na sua memória suas aulas de química, vai lembrar um pouquinho da aula de ligação química e você vai estranhar esse começo, porque o nosso começo ele é um começo um pouco diferente. A gente vai começar tentando entender esta palavrinha aqui, ó. Estabilidade. A gente repete frases quando aprende ligação química e se você parar para pensar muitas vezes você não sabe explicar o que está falando, né? Então aqui eu vou falar uma frase aqui, vocês vão lembrar dela. Certamente vocês já ouviram. Ah, um átomo fica estável com 8 elétrons na camada de valência. Essa frase ela é bem comum quando a gente estuda a regra do octeto. Eu queria tentar falar um pouquinho o que significa ser estável, né? O que é um átomo estável, afinal de contas? Né? Porque tem duas coisas que a gente precisa tentar separar aqui, gente. A primeira é o que é ser estável, tá bom? A segunda é como é que eu fico estável? A teoria do octeto, ela só responde uma dessas perguntas. E mesmo assim responde malemar, que é a pergunta 2. Como é que eu fico estável? A pergunta 1, o que é ser estável, a gente não fala na regra do octeto. E é muito comum a gente ver alunos com 2, 3 anos de cursinho que não sabem o que é ser estável. Ele sabe que tem que ter 8 elétrons, tal, mas o que é ser estável? Então a nossa discussão ela começa aqui, tá bom? O que é ser estável? Depois que a gente entender o que é ser estável, aí a gente vai para a história do octeto. E aí depois entra na ligação iônica,
Tá? Então, esse começo da aula ele é um pouco diferente, vocês vão perceber, porque normalmente o que a gente faz quando a gente está no cursinho? A gente começa a aula falando do octeto. Ó, é o seguinte, o átomo quer ficar estável, e para ficar estável ele tem que ter 8 elétrons e pronto. A gente vai começar um pouquinho antes, tá bom? Porque aí, você fala assim, Dan, mas o que você quer com isso? Né? Eu quero mostrar para você que não existe milagre na natureza. Porque quando a gente estuda ligação química, eu me lembro quando eu estudei isso no cursinho, eu achei um tanto quanto estranho. Eu falava assim, tá, beleza, vamos partir da premissa que é verdade. Por que 8 elétrons, cara? Por quê? E por que tem aqueles que não se estabilizam com 8, então? Se ter 8 é bom, por que para alguns não é? Então a gente vai descobrir que o átomo quer, na verdade, não é ter 8 elétrons. Alguns átomos se estabilizam com um octeto, tá? Mas e digo mais, tá? São poucos. Você começa a fuçar depois ali, mais aprofundando o estudo, você vai ver que não tem nada de 8 elétrons, não. A gente explica algumas situações, mas até a página 2. Então, vamos começar falando de estabilidade, para a gente depois entrar no octeto. Esse gráfico, gente, ele é um gráfico bem difícil da gente entender, então nós vamos perder um tempinho com ele aqui, tá? Peço paciência para todos. O chat está aberto para perguntas, então se vocês quiserem interromper aí, porque o assunto é abstrato, para variar. Nós vamos falar de energia. Energia. Essa discussão de energia ela vai permear tanto a física como a química em vários momentos do curso. Mas acho que é a primeira vez que a gente vai falar de energia deliberadamente. Né? Já falamos um pouquinho sobre isso no Bohr. Quando eu aproximo uma carga positiva de uma carga negativa, a tendência delas é se atrair, concorda? Cargas de sinais opostos se atraem, ok? Da mesma maneira, quando eu aproximo duas cargas de sinais iguais, a tendência delas é se repelirem. Mas para pensar um pouco nisso. Se as cargas se atraem porque têm sinais opostos, ou se as cargas se repelem porque têm o mesmo sinal, você concorda comigo que para fazer isso, as cargas precisam ter energia para poder se afastar ou para poder se aproximar? Concorda? Se as cargas não tivessem energia, você colocaria uma carga na frente da outra, elas ficariam paradas. Parada. Mas a gente sabe que não é assim. Se eu soltar, ou as cargas se afastam, ou elas se aproximam. Você concorda? O que eu quero que você entenda com isso? Que quando você aproxima cargas, surge no sistema, e o que eu vou chamar de sistema? As cargas. Né? Então, eu ponho uma carga aqui, ponho uma carga aqui, eu aproximo as cargas, eu tenho um sistema. Quando eu aproximo as cargas, surge nesse sistema uma energia potencial elétrica. Então, vamos colocar aqui. Energia potencial elétrica. Presta atenção, porque nós vamos ter uma mini aula de física aqui, tá? Professor, mas a gente nem explicou eletricidade ainda, como é que você vai explicar isso para a gente? Calma, calma, vai com calma. Vocês sabem por que a gente chama uma energia de potencial, gurizada? Alguém poderia me dizer aí? Por que a gente chama ela de potencial? Para quem já estudou física, sabe que existe várias energias do tipo potencial. Existe energia potencial gravitacional, existe energia potencial elétrica, existe energia potencial elástica, uma série de energias potenciais. O que essas energias têm em comum? Vocês sabem? Ela pode servir para algo. Olha que bonita essa definição, cara. Que definição bonita. Exatamente. Minha segunda-feira ficou mais bonita agora de ouvir essa definição. Ela pode servir para algo, exato. Né? Outra pergunta que veio aqui, porque ela ainda não foi liberada. Olha que lindo. Puta, nossa, vocês estão fera hoje. Já tá, hoje tá bom. Eu vou colocar aqui então, ó, armazenada.
Eu queria dar uma linha nessa discussão, então, vai. Putz, eu não consigo me controlar. Aqui, escreveram aqui, ela pode servir para algo. Para que ela serve? Vamos dar uma linha nesse raciocínio, vai. Para que ela serve? Alguém imagina aí? Para que uma energia potencial ou armazenada serve ou serviria? Pensa no exemplo que eu dei. Se eu solto as cargas, o que elas fazem? Elas não vão ganhar velocidade? Ou elas podem se atrair, ou elas podem se repelir. Mas o fato é que elas vão começar a andar. Quando um corpo tem velocidade, ele tem uma outra energia. Essa não é potencial, porque ela não está armazenada. Quando um corpo anda, ou seja, quando ele desenvolve velocidade, ele está ganhando uma energia cinética. Então, o que acontece nesse caso? Essa energia potencial que está armazenada, ela pode virar cinética. Ela pode virar cinética. Então, para quem fez a observação, né? A energia pode servir para algo. Para quê? Para andar, para virar cinética. Tá? A gente vai discutir bastante isso na física. Tá, mas o que você quer dizer com isso, Dan? Vamos lá, vamos continuar. Essa energia potencial, vamos definir ela aqui, ela está associada a qualquer sistema de cargas. Vocês entendem o que significa isso, gente? Qualquer sistema de cargas separadas por certa distância. Quando a gente for estudar eletricidade, nós vamos ter uma aula de 2 horas e meia sobre energia potencial elétrica. Tá? Então, não estranhem, para quem nunca fez curso comigo, vocês vão perceber isso com o tempo, tá, gente? Vocês vão perceber que tem uma hora que já não tem mais aula de física e química. A aula, ela é uma aula, simplesmente. Ela é uma aula de ciência da natureza. Então, geralmente, para quem não está acostumado, isso é difícil. Por quê? Porque para alguns alunos, falam, mas peraí, Dan, do que você está falando? Você começou falando de ligação química, agora você está falando de energia. Eu peço que vocês tenham muita paciência nesse processo. Por quê? Porque o que eu estou fazendo aqui é ensinando vocês a conectarem as coisas, para que vocês consigam explicar as ciências da natureza de uma forma mais coesa, tá? Então, a gente está com uma aula de física. Para quem não percebeu, para poder explicar a ligação, a gente vai usar uma aula de física. Então, a coisa funciona assim. Quando eu pego uma carga, Q1, vou chamar de Q1, tá? Positiva ou negativa, aproximo de uma carga Q2, positiva ou negativa, separadas por uma distância d, esse sistema tem uma energia potencial. Tem até uma fórmula, tá, para calcular a energia potencial, viu, gente? Eu vou colocar a fórmula aqui para vocês, depois a gente vai usar ela lá na frente. A fórmula é K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância. Talvez alguns de vocês lembrem de uma fórmula parecida com essa, da física também, da eletricidade. Mas o que eu quero que vocês percebam? Onde que eu quero chegar? Que essa tal energia armazenada, ela depende da distância entre as cargas. Tudo bem? Essa é a parte importante da história. Por enquanto, né? Por enquanto, ó. Que a energia armazenada entre cargas depende da distância. Depende da distância. Tá? Até aqui, tranquilo? Tá, e daí? E daí? Agora vamos para a química. Vamos para a química. Imagina dois átomos. Vamos imaginar dois átomos bem simples. Então, eu vou dar um zoom aqui.
Peraí. Tá vendo essas duas bolotinhas aqui, ó? Imagina que essas duas bolotinhas sejam átomos de hidrogênio, que é o átomo mais simples que existe, tá? Então aqui eu tenho um átomo, aqui é o núcleo do átomo, aqui é a eletrosfera, tá? Aqui é o núcleo, aqui é a eletrosfera. Tudo bem, gente? Estão acompanhando? Tá. Esse gráfico, ele mostra o que acontece com a energia potencial dos dois átomos em função da distância entre eles. Tá vendo aqui, ó? Então, se você olhar no eixo X, você tem a distância entre os átomos. Se você olhar no eixo Y, você tem a energia potencial deles. Mas, Dan, por que você está me falando isso? Gente, átomos não são sistemas com cargas elétricas? O átomo não é formado por um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa? Então, o átomo em si, ele é um aglomerado de cargas. Então, o átomo em si, ele já tem uma energia potencial. Por quê? Porque você tem um monte de carga ali pertinho uma da outra. Então, o átomo, ele tem uma energia dele, potencial. Acontece que quando você aproxima esse átomo de outro átomo, essa energia potencial muda. E o gráfico está mostrando como ela muda. Como ela muda. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte. Primeira coisa. No eixo Y, você tem energia potencial, tá vendo? Percebam que boa parte do gráfico, essa parte que eu estou mostrando aqui, ó, ela está abaixo de zero. Estão percebendo ali, ó? Olha no eixo Y que tem um zero ali. Tá? Beleza? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em átomos, essa energia ela é quase sempre negativa. Então, eu vou escrever assim aqui, ó. Espera aí. Quando aproximamos dois átomos, observamos, opa, observamos que a energia potencial do sistema varia. Varia. Ela varia para números negativos, tá? Eu não vou entrar na discussão, gente, porque não é uma aula de física. Por que a energia dá negativa? Mas ela pode dar negativa e positiva, tá? Isso depois a gente vai discutir num momento mais oportuno. O fato é, a energia muda. Ela pode ficar maior, ela pode ficar menor, mas ela muda. E o que esse gráfico mostra para mim? Vamos olhar a numeração do gráfico aqui, ó. Número 1. Número 1 significa átomos afastados. Tá? Percebe que quando os átomos estão afastados, a energia é alta. Tá vendo? Ó? A energia é alta. Então, para os átomos ficarem afastados, significará ter energia alta. Tá. Aqui no número 2, a gente observa a energia caindo, ó. Caindo. Se você sai de 1, onde a energia é alta. Quando a gente fala alto aqui, é muito curioso a gente observar isso, né? Que esse alto aqui, ó, é próximo de zero, tá vendo? Porque a energia é bem negativa.
Conforme os átomos vão se aproximando, a energia vai caindo, 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 cai bastante, ó. Ela cai tanto até atingir um valor mínimo de energia, tá? Então, na aproximação dos átomos, a energia cai, aquela tal energia potencial que eu estava falando para vocês, tá? Se eu aproximar os átomos demais, se a gente tentar aproximar eles além da conta, vamos dizer assim, olha o que acontece com a energia. Ela sobe. Ela sobe. Ou seja, gente, existe uma situação, que eu vou destacar aqui como número 3, que é a situação onde os átomos têm a menor energia possível. Tá? Quando os átomos atingem essa situação, a gente vai dizer que esse sistema possui a maior estabilidade. Tá aí. A maior estabilidade acontece quando os átomos estiverem com a menor energia potencial. Tá, e daí? E daí que essa é a beleza da natureza, gente. Esse processo, ele é um processo espontâneo, tá? A própria natureza se encarrega de ligar os átomos. Embora a gente possa fazer isso no laboratório, a natureza se encarrega. Então, a gente pode dizer que esse processo é espontâneo. Formar uma ligação é um processo absolutamente espontâneo. E nós vamos descobrir que existe uma mágica na natureza. Uma mágica. E quando você percebe essa mágica, você consegue explicar tudo que está à tua volta desse jeito. Tudo que é espontâneo, todo processo que é espontâneo, tende a diminuir a energia potencial do sistema. Eu vou repetir essa frase. Todo processo que é espontâneo tende a diminuir a energia potencial do sistema. Vou repetir mais uma vez. Todo processo que é espontâneo tende a diminuir a energia potencial do sistema. Vocês vão perceber que a gente vai ouvir essa frase muitas vezes durante o ano. Mas muitas vezes durante o ano. Olha que pergunta genial. Professor, o que seria um processo espontâneo? Tá bom, eu vou te dar um exemplo de um processo espontâneo. Olha, pensa numa cachoeira. Pensa numa cachoeira. Pensou? A água da cachoeira, ela cai para baixo, não cai? É preciso alguém para carregar essa água para baixo? Ou ela cai sozinha? Concorda? Eu não preciso gastar energia para fazer essa água cair. Agora, se eu quiser subir a água na cachoeira, aí eu vou ter que construir uma bomba, eu vou ter que carregar no balde. Então, processos que são espontâneos são processos que simplesmente ocorrem. Simplesmente ocorrem. É claro que a definição ela não é tão simples assim, tá? Eu estou dando uma simplificada. Mas um processo que é espontâneo, ele ocorre sem a tua interferência. Então, a água cair para baixo é um processo espontâneo. Tá? Duas cargas se aproximarem, se elas tiverem sinais opostos, é um processo espontâneo. Duas cargas se repelirem, se elas tiverem o mesmo sinal, também é um processo espontâneo. Tudo que acontece na natureza sem a tua interferência, ou então a gente pode dizer, né, tudo que acontece na natureza é um processo espontâneo. E o que a gente vai perceber, um movimento uniforme seria um processo espontâneo? Não. Isso é uma outra coisa. O movimento, inclusive o movimento uniforme, não dá nem para dizer que ele é um processo pelo seguinte: durante o movimento uniforme,
a energia do corpo não varia. A velocidade dele é constante, né? A gente está falando de situações que, de alguma maneira, envolvam variação de energia, né? Então, por exemplo, imagina que você tenha um plano inclinado. Imagina que você tenha, só para a gente associar o movimento, tá? Que você estava pensando em movimento. Imagina que você tem um plano inclinado. Se eu soltar um corpo aqui de cima, ele cai. Isso é um processo espontâneo. A queda do corpo aqui é um processo espontâneo, ó, no plano inclinado. Agora, se eu colocar o corpo aqui e quiser levar ele aqui para cima, aí eu tenho que empurrar. Aí você tem um processo não espontâneo. A gente vai dizer na física que todo processo que não é espontâneo, ele precisa que você faça trabalho para ele acontecer. Todo processo que não é espontâneo, ele só ocorre se você fizer trabalho. Então, aí, para a gente entrar nessa definição, a gente teria que definir trabalho, que vai ter um momento para isso, tá? Então, só para tentar alinhavar em relação à questão do movimento. Quando a gente fala em processo espontâneo ou não espontâneo, sempre vai ter variação de energia. Então, por isso eu não posso encaixar o movimento uniforme nessa brincadeira. Ó, aí veio uma pergunta aqui. Mas, professor, trabalho não é energia? Não. Trabalho é uma transformação de energia. Trabalho é uma transformação de energia. O trabalho é o ato de você transformar energia potencial em cinética, ou cinética em potencial. Tanto faz. Você pode fazer as duas coisas com o trabalho, tá? Quem me fez essa pergunta certamente deve estar lembrando que trabalho é medido em joule, né? Trabalho é medido em joule. A gente pode até fazer já que vocês falaram de trabalho, a gente pode até ir para essa linha aqui. Por exemplo, olha só a diferença de um processo que é espontâneo para um que não é, tá? Para quem estava com essa dúvida ainda. Quando eu tenho dois átomos e quero separá-los, eu preciso dar energia para eles. Eu preciso dar energia. Para eu quebrar uma ligação química, eu preciso dar energia para ela. Por que eu preciso de energia para quebrar uma ligação química? Porque a quebra de uma ligação química não é espontânea. Não é espontânea. A formação de uma ligação química é espontânea. Ou seja, quando os átomos se aproximam, eles liberam energia. Fazendo uma comparaçãozinha interessante aqui, o átomo fica perto do outro porque é legal ficar perto do outro, digamos assim, tá? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Professor, quando a energia potencial diminui, ela está se transformando em outra energia? Certamente. 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 Ela pode ser liberada na forma de calor, ela pode ser liberada na forma de luz, ela pode ser liberada na forma de energia cinética, por exemplo. Né? O caso das carguinhas, ele é um caso bem interessante para a gente pensar. Quando eu solto as cargas, ou elas se atraem ou elas se repelem, né? Ou seja, nesse caso, a energia potencial vai virar cinética. Mas, por exemplo, eu posso quebrar uma ligação com calor. Então, eu dou calor e o calor é absorvido, tá? Quando uma ligação se forma, ela pode liberar calor. Lembra do conceito de entalpia? Ah, uma ligação química libera calor. Como assim uma ligação libera calor? Meu Deus do céu, porque calor é energia. Quando os átomos se unem, eles precisam liberar energia para isso acontecer. Senão não acontece. Por quê, professor? Porque a energia deles unidos é menor. Essa energia é liberada para fora, que esse fora, né, a gente vai chamar de vizinhança, de qualquer forma que você puder imaginar. Tá? Quando a gente estuda energia de ligação, não sei se você vai lembrar, a gente estuda isso. Entalpia, ligação formada. Não sei se você vai lembrar dessa regrinha. Ligação formada absorve, libera energia. Ligação rompida absorve energia.
Quando a gente for estudar ΔH, isso já lá para o meio do ano, a gente vai voltar a falar sobre isso aqui. Tá? Eu não sei se ficou clara essa questão do espontâneo. Fiquem à vontade para perguntar, tá, gente? Esse momento é um momento de abstração mesmo. Percebe que o negócio é mais profundo, né, do que a gente imagina? Essa coisa do octeto, tá? Ficou claro? Tá, beleza. Então, quem estava perguntando aqui, acho que ficou claro. Então, vamos lá. Por que que os átomos se ligam? Na verdade, vamos tentar mudar um pouco a pergunta. Não é por que os átomos se ligam. Talvez seja assim. Qual a consequência dos átomos se unirem? Pode falar, tô te escrevendo aqui. Então, vamos lá devagar. Vamos lá devagar. Presta atenção aqui, ó. Estão fazendo uma pergunta sobre o gráfico. Aqui não são cargas. Presta atenção, aqui não são cargas. São átomos. Então, cada átomo desse é formado por várias cargas. Então, talvez a pergunta de quem está fazendo seja no seguinte: se vocês olharem a fórmula, olha para a fórmula. A energia potencial que eu consigo calcular, ela é uma energia potencial entre duas cargas. Tá vendo? Duas cargas. Aqui nós estamos analisando átomos. Isso é um átomo. São dois átomos, tá? Beleza? E à medida que esses átomos vão se aproximando, vão se afastando, essa energia vai mudando. Inclusive, para calcular essa energia, para quem está perguntando aqui, eu nem uso essa fórmula. Eu nem uso. Essa fórmula aí é para você calcular a energia de 2 elétrons, 2 prótons, tá? É só uma ilustração do que a gente está usando. Tem uma outra pergunta que fizeram aqui em relação à fórmula, que é esse K que aparece na fórmula. Esse K é um valor que vai... Porque assim, quando você aproxima as cargas, né, tipo, elas podem se afastar, se aproximar, tudo que eu estou falando aqui. O que a gente percebe no laboratório? Quando você aproxima as cargas e elas estão no vácuo, essa energia dá um valor. Quando você aproxima as cargas, mas elas estão dentro da água, essa energia dá um outro valor. Então, esse K, o valor dele vai depender de onde as cargas estão. A gente chama esse K, e depois a gente vai discutir isso na física, de constante eletrostática. Esse cara aqui, ó. Peraí, deixa eu puxar aqui uma caneta. Constante eletrostática, isso aqui, ó. Tá? Ele é um valor que depende do meio em que as cargas estão inseridas, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Por enquanto tá tudo certo. Então vou seguindo, tá? Qualquer coisa me interrompam aqui. Então vamos tentar, de uma vez por todas, entender o que significa estabilidade, né? Qual é a vantagem, qual é a consequência que os átomos têm a partir do momento que se unem? A energia de ambos diminui. Então, a estabilidade, ela é sinônimo de baixa energia, tá? E tudo acontece assim. É muito louco isso, gente. Por que a água cai para baixo? Se você tiver um pensamento newtoniano, você vai dizer para mim assim, Adam, a água cai para baixo porque a gravidade puxa ela. Tudo bem, é verdade. Só que eu vou convidar você a fazer uma nova reflexão sobre essa história, tá? Para você olhar para a natureza de um outro jeito. Sabe por que a água cai para baixo? Porque cair para baixo faz com que a energia potencial da água diminua. Tudo cai para baixo por causa disso. Porque ao cair, os corpos perdem energia potencial. Então, a perda de energia potencial é espontânea. Para você manter um corpo suspenso, você tem que segurar ele. Ou seja, manter um corpo suspenso é um processo não espontâneo. Se eu pedir para você ficar segurando um corpo aqui, você não vai gastar energia para fazer isso toda hora? Você está gastando energia para manter o teu braço aqui. A hora que eu solto, ele cai. É igualzinho uma carga positiva puxada pela negativa. Para perceber isso. O corpo cair, galera, tem a mesma
raiz, né? Esse processo tem a mesma raiz de duas cargas se atraírem. E esse processo faz com que a energia diminua. Isso, olha o que falaram aqui. Nesse caso, né, do corpo cair, a energia potencial, ela tá virando cinética? Com certeza, com certeza. Então, o que a gente vai começando a descobrir, gente? Eu acho isso tão bonito, cara. A gente vai descobrindo que a natureza ela tem um jeito de ser. Qual é o jeito de ser? Liberar energia potencial. Isso é espontâneo. Nós, seres humanos, conseguimos caminhar no sentido contrário. Nós conseguimos. Por exemplo, eu consigo levantar um corpo, mas aí eu tenho que dar energia para ele. Deu para entender? Olha onde isso vai parar, gurizada. Pilha e eletrólise. A pilha não é um processo espontâneo? Você já deve ter ouvido isso em aula de cursinho. A pilha é um processo espontâneo. Por que a pilha é um processo espontâneo? Alguém pode me dizer agora? Porque ele libera energia potencial. Aquela energia potencial da pilha a gente chama de FEM, ou de DDP. Essa energia que a pilha libera é usada para acelerar os elétrons dentro do aparelho. Então, quando uma bateria está funcionando, de um celular, você está presenciando um processo espontâneo. A bateria pega energia potencial elétrica e usa para acelerar os elétrons dentro do celular e produzir corrente elétrica, evidentemente. Deu para entender? Quando você carrega a bateria do celular, por que você precisa de uma tomada? Gente, carregar uma bateria de celular na tomada é a mesma coisa que levar tijolo para cima do telhado. Você consegue entender a minha analogia? Eu vou repetir a frase. Carregar uma bateria de celular na parede, na tomada, é a mesma coisa que carregar tijolo para cima do telhado. Você só carrega tijolo para cima do telhado se você fizer trabalho. Quando você carrega a bateria do celular, a tomada está fazendo trabalho nela. Percebem? Percebe como tudo na natureza funciona assim? Desde uma ligação química, a um corpo caindo, a uma pilha e a uma eletrólise. Então, se você começa a enxergar que na natureza tudo é energia, você vai perceber que as coisas estão muito mais conectadas do que a gente imagina. Então, tudo que é espontâneo libera energia potencial. Tudo que não é espontâneo, eu preciso fornecer energia. E aí, olha que interessante, né? Só para a gente finalizar essa discussão. Se eu forneço energia, o que eu estou fazendo com a energia potencial? Quando eu levo um tijolo para cima, se eu pego um tijolo e levo para cima, eu não estou dando altura para ele? Se eu estou dando altura para ele, o que eu estou dando para ele? Energia potencial. Percebe? Então, tudo que é espontâneo diminui a energia potencial. Tudo que não é espontâneo aumenta a energia potencial. E a gente vai falar sobre isso um monte de outras vezes. Ficou claro, gente? Então, ó, o que eu posso concluir aqui? Então, ó, Não, a ligação química. não. Tá me ouvindo? O que você precisa saber sobre ela? A ligação química reduz a energia potencial dos átomos. Segunda coisa, quando formada, libera energia. Justamente por quê? Porque a energia potencial tem que diminuir. Então, se a energia potencial tem que diminuir, o negócio tem que jogar energia fora. Né? O sistema tem que jogar energia fora, nesse sentido. E terceira coisa importante, quando quebrada, absorve energia. Quando rompida, absorve energia.
Absorver. Absorver energia. Essa energia que ela absorve, a gente vai chamar de energia de ligação, lá na frente. Lá na frente. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Então, essa era a partezinha diferente de começo de ligação, que geralmente a gente não tem essa oportunidade de falar, né, numa aula de cursinho. E eu acho que essa discussão faz toda a diferença. Tá? Ela faz toda a diferença aqui e vai fazer, pelo que vocês já perceberam, vai fazer uma baita diferença na física também. Tá? Na parte de pilha, na parte de energia livre de Gibbs, na parte de termodinâmica, na parte de máquina térmica. Tá? Tudo bem? Podemos trocar aqui. Olha que pergunta interessante que fizeram aqui. Eu posso dizer que a ligação química é uma reação? Não. O que nós vamos descobrir ao longo do negócio aí todo é que é o seguinte: durante uma reação, ligações químicas são quebradas e ligações químicas são formadas. Né? Lembra do modelo de Dalton, que ele falava assim: uma reação consiste na reorganização de átomos. Então, o que é uma reação? É a capacidade que os átomos têm de se reorganizarem. Para que os átomos se reorganizem, é necessário duas coisas. Primeira, que as ligações deles se desfaçam, para que eles possam ficar livres, e novas ligações sejam feitas. Então, a gente pode entender que uma reação é uma sequência de dois eventos. Primeiro evento, ligação dos reagentes são quebradas. Os átomos se separam. Segundo evento, ligação dos produtos são formadas. É um novo evento. Então, é uma outra situação. Então, a reação é o resultado de tudo isso. Né? A palavra reação ela não é bem empregada, nunca. Eu gosto muito de usar a palavra transformação. Então, por exemplo, quando você mistura, por exemplo, um ácido com uma base, forma sal e água, isso é uma reação. Para que o ácido e a base se transformem em sal e água, os átomos têm que se recombinar. E aí é que ocorre a formação de ligações, a quebra de ligações, tá? Não sei se ficou clara a explicação. Qualquer coisa me chama de novo aqui. Outra pergunta que fizeram aqui. E o processo 4 no gráfico? Não entendi. Na verdade, não tem processo 4. A gente tem estágios da coisa. Estágio 1, átomos separados. Estágio 2, átomos se aproximando. Estágio 3, átomos ligados. Aqui os átomos estão ligados, tá vendo? Mas como é que você sabe que eles estão ligados aqui, prof? Porque aqui é onde a energia é menor. Eles estão formando uma molécula aqui. Estágio 4, tentar aproximar os átomos numa distância menor do que a da ligação. Porque, veja que coisa interessante, né? A ligação, gurizada, ela tem um comprimento. Olha que interessante isso. A pessoa acha cada coisa interessante, né? Ai, Danilo, que vida é a sua? Meu Deus do céu. Que vida é essa que você tem que você acha que ligação química é interessante? A ligação tem um comprimento, gente. Mas é um comprimento ideal. Ideal. Se nós tentarmos aproximar os átomos a uma distância menor do que a do comprimento ideal, a energia volta a subir. Então, o estágio 4, ele está no gráfico para nos lembrar que a ligação é uma distância específica. Não é nem mais e nem menos. Né? Você veja o seguinte, se eu tentar afastar o átomo, a energia volta a subir. Tenta afastar o átomo. Tenta imaginar que você vai pegar esses átomos aqui, e vai tentar afastar eles na marra. Se você vai afastar o átomo, a energia vai subir. Se você continuar por aqui, você está no caminho de quebrar a ligação. Você está no caminho de quebrar a ligação. Tá?
Beleza? Se você tentar ir por aqui, você está tentando aproximar os átomos demais. Isso vai fazer com que o sistema também não fique estável. Então, como na natureza, tudo caminha espontaneamente para menor energia, é aqui que você vai encontrar os átomos. Você vai encontrar eles nessa distância, nem mais e nem menos. Só um comentário sobre a questão da distância, né, gente? Essa distância de ligação, que ele chama de comprimento da ligação, ela varia de átomo para átomo, tá? A distância, por exemplo, de uma ligação simples é diferente de uma ligação dupla. A gente vai discutir isso também na aula de ligação covalente, tá? Como que a gente sabe se a ligação é mais longa ou se ela é mais curta, tá bom? Tranquilo? Não sei se ficou claro agora esse negócio do 4 aí no gráfico. More perguntas é boa, hein? Podemos então seguir? Vou trocar o slide, tá? Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta sobre esse assunto, a gente pode caminhar. Então tá bom. Vamos continuar então. Bom, agora vamos para aquilo que vocês conhecem. Né? Peraí que tem mais uma pergunta aqui. Então quer dizer que a estabilidade significa menor distância entre os átomos? Não também. Estabilidade significa menor energia. Estabilidade é a menor energia alcançada com uma distância específica. Talvez essa seria uma resposta mais concreta. Estabilidade significa menor energia possível por uma distância específica, tá? Porque do jeito que você escreveu aqui, quanto menor a distância, menor a energia? Não necessariamente, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui no gráfico, peraí. Aqui, ó. Percebe uma coisa interessante, ó? Se você diminuir demais a distância está no eixo X aqui, ó. Se você diminuir demais a distância, ele sai da estabilidade. Ele sai. Então não é necessariamente quanto menor a distância. Ela tem um valor específico, ó. Nem mais e nem menos, tá? Então eu poderia dizer que quando ocorre um processo espontâneo, eu estou me aproximando da estabilidade? Com certeza. Com certeza. Vou até repetir essa frase aqui, ó. Então eu poderia dizer que quando ocorre um processo espontâneo, eu estou me aproximando da estabilidade? Sim. 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 E deixa eu só falar uma outra coisa. Eu preciso me controlar aqui com a minha língua. Deixa eu só falar uma outra coisa, que é o seguinte. Os físicos já descobriram que tudo no universo está caminhando nesse sentido. Vocês já devem ter ouvido papos do tipo assim, um dia o universo vai esfriar. Já ouviram esse termo, né? Que a temperatura do universo vai diminuir, 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 até a hora que ela chegar no zero absoluto. Aí acabou o universo. Isso tem a ver com o fato de que processos espontâneos tendem a liberar energia. Tendem a liberar energia. Então, essa energia no universo, ela está se dissipando. Ela está se dissipando. E à medida em que ela está se dissipando, vai chegar uma hora em que você não vai mais nem ter temperatura. Tá? Mas isso é uma outra discussão. É uma outra discussão. Tá? Mais alguma? Deixa eu ver. Rendeu esse assunto, hein? Eu gosto de quando rende assim. Eu gosto. Aqueles bem filho da mãe, né? Eu gosto quando vocês não entendem o assunto. E daí vocês ficam perguntando. Deixa eu ver se tem mais alguma. Será que agora vai? Pode falar. Pode falar. Pode falar. Ó, tem mais gente perguntando aqui. Boa, boa, boa. Eu não queria falar sobre esse assunto, mas você perguntou, eu vou falar, né? Perguntaram aqui para mim assim, Dan, fala um pouco sobre essa tal de energia de dissociação. Energia de dissociação. Gurizada, dissociação nesse contexto tem a ver com a quebra da ligação. Então, olha que interessante, ó. A energia mínima está aqui embaixo, não está? A energia mínima, ela está aqui embaixo.
que é exatamente onde os átomos estão estáveis, tá bom? Vamos imaginar que eu queira separar os átomos. Quero separar os átomos. Se eu quero separar os átomos, acompanha comigo aqui no gráfico, ó. A energia não vai fazer isso, ó. Tum, tum, tum. Estou separando os átomos. Separando, 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 separando. O que a gente percebe? Que conforme você separa demais os átomos, a energia, ela caminha para que valor? Para o zero, tá vendo? Ó? Zero. Então, tipo assim, quando você conseguir separar os átomos para sempre, a energia deles é zero. Então, olha um pouquinho aqui, ó, para quem perguntou. Se você quer separar o átomo, você tem que pegar a energia dele daqui e levar ela para cá, não é? Ó? Então, você concorda comigo que, de uma certa maneira, você está doando essa energia para ele, ó, para o sistema? Você teve que dar essa energia de alguma maneira para os átomos poderem sair nessa situação para vir para cá, ó. Que é aquela história do não espontâneo, né? Ó. Eu estou querendo aumentar a energia potencial do átomo. Se eu estou querendo aumentar a energia potencial do átomo, eu preciso dar energia. Então, o que é a energia de dissociação? É a energia que você tem que dar para o átomo, ó. Ligação rompida absorve energia. Tá vendo aqui embaixo, ó? Quanto de energia a ligação precisa absorver? Tudo isso aqui, ó. Essa é a energia absorvida, tá? Agora, vocês imaginem o que seria energia de ligação, né? O que seria energia de ligação? Alguém quer escrever aí para mim? A energia de dissociação é a energia que você tem que dar para a molécula. Então, a molécula absorve e rompe a ligação. E rompe, certo? A energia de ligação, olha lá, responderam aqui. É a energia, isso, ó. É a energia liberada no processo da formação da ligação, que é espontânea. Falaram aqui, é a energia do processo espontâneo. Escreveram aqui no chat. Exatamente. Então, é muito louco esse gráfico, gente. Tipo assim, quando a ligação se forma, a queda de energia indica que os átomos estão liberando essa energia para o ambiente. Então, ligação formada libera energia. Para você quebrar a ligação, você tem que dar a energia. Então, o valor é o mesmo. Né? Então, tipo, por exemplo, você quer quebrar uma ligação, você precisa de 200 joules. Tá bom. Na hora que a ligação se formar, puff, cai 200 joules, libera 200 joules. O valor é o mesmo, só que um é liberado e o outro é absorvido. Ficou claro? Tranquilos? Mais perguntas? Enriquecedor, né? Enriquecedor. Mais alguma? Fala aí, fala aí, fala aí. Deixa eu ver. Acho que agora foi, né? Eu não vou falar acho que agora foi, porque daqui a pouco alguém fica com vergonha de perguntar. Eu não tô com pressa, tá? Só tô sem pilha. Beleza. Então vamos lá. Vamos agora. Então, a primeira pergunta nós respondemos. Afinal, o que é estabilidade? Estabilidade é sinônimo de energia baixa, certo? E a ligação é espontânea, por quê? Porque ela procura isso. Por que um átomo se liga a outro, afinal de contas? Porque ele procura isso. É assim, né, gente? Um átomo quer se ligar pelo mesmo motivo que a água da cachoeira quer cair. Deu para entender o lance? Um átomo quer se ligar absolutamente pelo mesmo motivo que a água da cachoeira cai. Se você parar para pensar, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Tá bom? Agora vem a segunda pergunta. Quando o átomo se liga, além da estabilidade, o que acontece com ele? Qual é o mecanismo que ele usa para fazer isso?
Qual é o mecanismo? Tá? Então, nós vamos perceber que porque aí existe uma questão, tá? Eu quero me aproximar de outro átomo, porque eu já percebi que me aproximar é bom para mim. Eu vou abaixar a minha energia, eu vou ficar estável, tá tudo certo, minha energia potencial abaixa. Só que quando eu vou me aproximar de um outro átomo, existe uma questão aí de comportamento. De que comportamento eu estou falando? Daquilo que a gente estudou na parte anterior, tabela periódica. Você tem átomos que têm um comportamento doador de elétrons, e você tem uns átomos que têm comportamento receptor. E por que isso acontece, na verdade, né, gente? Porque para os átomos se ligarem, eles têm que se aproximar. Né? O que nós estamos vendo nesse gráfico aí mostra isso claramente. Os átomos têm que se aproximar. Tudo bem que eles não têm que ficar grudados, mas eles têm que se aproximar. E é aí que acontece a coisa. Por quê? Porque quando os átomos se aproximam, as camadas de valência se encostam. Vocês lembram o que é camada de valência? Camada de valência é aquela mais externa. E é aí que acontece o processo de troca de elétron. Então, assim, os átomos estão se aproximando por quê? Não é para trocar elétron. Ninguém. Um átomo de sódio, ele não pensa que ele vai dar um elétron. Ele se aproxima porque se aproximar baixa energia. O que acontece é que quando ele se aproxima, ele perde o elétron. Então, o processo de perder e ganhar, gente, ele é mais uma consequência da ligação do que a causa. Né? Porque onde está o problema que ferra a nossa vida de aluno? É a gente entender que um átomo se liga para perder elétron. Um átomo se liga para ganhar. Não, 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 não. Ele se liga para baixar a energia. Agora, quando ele se liga, pode acontecer dele perder, pode acontecer dele ganhar, pode acontecer dele compartilhar. Então, se você para de achar que a causa do átomo se ligar é perder elétron, tudo faz mais sentido. Tudo, porque aí tudo deixa de ser decorado. O que existe é um comportamento. Então, eu, átomo, quero me ligar por quê? Porque eu quero abaixar minha energia. Mas, eu, para me ligar, eu sei fazer algumas coisas. Então, eu sei perder elétron. Então, eu vou perder elétron. Eu sei ganhar elétron. Eu vou ganhar elétron. Tá? Beleza? E por que ele quer abaixar a energia? Então, aí eu vou entrar com a frase que não é ironia, tá? Não é porque ele quer abaixar a energia. É assim que a natureza funciona. Ou o famoso porque Deus quis. Na natureza, por que a água quer cair para baixo? Ela não é que ela quer cair para baixo, ela simplesmente cai. Ela simplesmente cai. Se eu pegar essa água aqui e virar caneca, ela vai cair. Ah, ela quer cair? Não é bem que ela quer, que ela não tem vontade. Mas os processos espontâneos caminham nesse sentido, tá? Porque isso é espontâneo, olha lá. É porque isso é espontâneo. Então agora vocês sabem o que significa a frase porque Deus quis. Essa frase ela é verdadeira. Por que acontece a coisa? Porque Deus quis. Na verdade, o que significa porque Deus quis? É o processo que acontece, é espontâneo. É o que acontece na Terra. A realidade do nosso planeta é assim. Puta papo de ET, né, cara? Tá bom? Então vamos lá. O que os químicos fizeram então diante desse problema? Tudo isso que eu estou contando para vocês, né, que a gente ficou aqui quase uma hora falando, até mais de uma hora, não é a primeira coisa que os químicos sabiam. Os químicos começaram a estudar ligações de uma forma bastante simples, que era assim: vamos olhar quem se liga e quem não se liga. Vamos achar na natureza que átomos se ligam e que átomos não se ligam. E aí nós vamos fazer o seguinte: nós vamos olhar para a eletrosfera desse átomo e ver o que ela tem em comum. Então, o que um átomo que não se liga tem e o que um átomo que se liga não tem?
Porque ao se ligar, ele passa a ter. Né? Ele se liga, né? Porque essa questão da estabilidade, ela vai virar mais complexa. Então, Danilo, peraí. Quer dizer, então, que se ser estável é ter energia baixa, quer dizer, então, que o gás nobre ele já tem energia baixa por natureza? Sim. Ele não se liga porque a energia dele já é a menor possível. Daquele jeito. Ele não... para ele se aproximar, não é vantagem. Ele simplesmente não necessita desse processo. Ele não é que não necessita, né? Não acontece com ele. Nesse sentido, ele é um átomo privilegiado. Tá? Então, qual foi a primeira ideia dos químicos? Fazer uma associaçãozinha bastante simples. Então, a gente tem, de maneira geral, os gases nobres, que são os elementos do grupo 18, né, da tabela, e os outros elementos. Por que a gente divide dessa maneira? Porque essa foi a primeira observação dos químicos. Os químicos perceberam, ao longo do tempo, que um grupo de elementos sempre era encontrado na natureza isolado. Você não encontrava esses átomos ligados, que nem o hidrogênio. O hidrogênio ele foi encontrado na água, o hidrogênio é encontrado no ácido sulfúrico, o hidrogênio é encontrado na glicose. Você encontra hidrogênio de tudo quanto é jeito. O hélio, você só encontra ele sozinho. E assim com outros elementos. Então, os químicos separaram a coisa da seguinte maneira. Os gases nobres já são estáveis. De alguma maneira, eles já são estáveis. E os outros elementos buscariam essa estabilidade. Tá? E aí é que entra o nascimento do octeto. Porque até aqui nada de octeto. A coisa começa aqui, ó. Quando a gente vai olhar para as eletrosferas, é que surge a explicação. Né? O que a teoria do octeto vai pregar? Que a tal da estabilidade ela é adquirida quando a camada de valência fica igual à do gás nobre. Então, o que os químicos defendem na teoria do octeto é que eu quero ficar com a minha camada de valência igual a de um gás nobre. Isso é ser estável. E, de fato, os primeiros dados de laboratório mostravam isso mesmo. Né? Você pega um átomo de sódio na natureza, ligado com outro átomo, ele está igual a um gás nobre. Você pega na água o oxigênio, que está ligado com o hidrogênio, ele está igual ao gás nobre. Você pega lá no metano, o carbono, que é o elemento central, ele está igual ao gás nobre. Então, essa associação ela foi feita por indução. Os caras começaram a perceber que os átomos que apareciam na natureza apareciam sempre com uma camada de valência igual à do gás nobre. Então, essa associação ela foi imediata. Então, pera lá, o que é ser estável, afinal de contas? É ter uma camada de valência igual a de um gás nobre. Então, o meu sonho é ser gás nobre. Se eu não sou, eu quero ser. Tá? Quais são os mecanismos que eu posso encontrar para virar um gás nobre? Ou dar elétron, ou ganhar elétron, ou compartilhar elétron. Quando isso acontece, eu me estabilizo. Ou seja, a minha energia baixa. Então, ser gás nobre indica ter energia baixa. Então, o elemento buscaria ficar parecido com gás nobre, porque isso, de alguma forma, estabilizaria ele. Tá? Beleza? Uma coisa muito importante da gente deixar claro aqui é a seguinte. Hoje, essa regra está cheia de furo. Por quê? Porque você tem elementos que não obedecem o octeto. Ao longo do curso a gente vai falar um pouco sobre eles, tá? E tem gás nobre que se liga. Olha que interessante. Hoje a gente já consegue, em laboratório, induzir uma ligação de gás nobre. Não é nada fácil, tá, gente? Vou falar para vocês que não é nada fácil. Você precisa de bastante energia. O átomo ele é tão estável
que fica difícil você fazer ele se ligar. Você precisa dar energia para ele se ligar. Mas essa estabilidade, a gente vai perceber ao longo da história toda que até mesmo a estabilidade ela é meio questionável. Né? Aquilo quer dizer que a gente achava que não se ligava, hoje está ligando. Tá? Você vai encontrar átomos, por exemplo, que podem obedecer o octeto ou não. Tá? Eu vou citar aqui o caso do fósforo, que pode obedecer o octeto ou não. O caso do enxofre, que pode obedecer o octeto ou não. Mas isso a gente vai discutir depois, tá? Com calma. Tudo isso que eu estou falando com vocês, gente, a gente vai discutir, tá bom? Tudo bem? Perguntas até aqui? Bom, galera, aqui nessa tela, a gente tem um enunciado, vamos dizer assim, que tenta explicar um pouquinho melhor a regra do octeto, tá? Porque também tem uma outra coisa que a gente às vezes entende um pouco errado ou passam para a gente de uma maneira um pouco equivocada, que a estabilidade ela é atingida não necessariamente com 8 elétrons, mas sim com o que a gente vai ler aqui na frase. Ó. Um átomo alcança a estabilidade alterando a sua eletrosfera de forma que a mesma seja o mais parecida possível com o gás nobre mais próximo da tabela periódica. Essa frasezinha no final é importante. Um elemento quer ficar igual ao gás nobre mais próximo da tabela periódica. Não é qualquer gás nobre. É o gás nobre mais próximo, tá? E aí, obviamente, né, o gás nobre pode ter 8 elétrons ou não. Ele pode ter 8 elétrons ou não. Esse nome octeto, ele surgiu depois, tá, gente? Não é, o modelo não chama modelo do octeto. Nem tem um nome para ele. A gente usa esse nome para cursinho, para vestibular, né? Que a gente costuma se referir de maneira mais vulgar, vamos dizer assim, tá? Por que essa perspectiva é importante? Porque ela começa a fazer com que nós façamos previsões sobre a estabilidade de um átomo. Então, assim, eu conheço o átomo, eu sei se ele é metal ou não metal. E eu sei o que vai acontecer com ele daqui para frente. Ele vai ficar igual, ou o mais parecido possível, né? Com o gás nobre que está mais próximo dele na tabela. Dele. Eu vou mostrar para vocês 2 exemplos bem comuns para ilustrar de uma maneira mais concreta, né? Essa frase que eu coloquei aí para vocês, tá? Deixa eu passar aqui, peraí. Vou pegar aqui. Peraí, opa. Ó, essa tabela aqui, ela mostra para a gente por que octeto, né? O nome octeto, né? Tirando o hélio, que é o elemento que não forma octeto, todos os outros gases nobres, do neônio até o radônio, terão as suas camadas de valência NS2, NP6, né? Ó, deixa eu colocar aqui, ó, pra vocês lembrarem aqui. Ó, esse cara aqui, esse cara, esse cara, esse cara e esse cara aqui, todos eles estão com a camada de valência do tipo, vamos colocar aqui, ó, camada de valência NS2, NP6. Ó, 8 elétrons na camada de valência. 8 elétrons. Tá? O hélio é que destoa um pouquinho deles. Né? A camada de valência do hélio é 1s2. Então, alguns átomos não obedecem ao octeto por causa do hélio. Por causa do hélio. Depois eu vou mostrar para vocês exemplos. Tá? Beleza? Vamos lá, deixa eu pegar aqui os exemplos. Para a gente... Aqui. Ó, vamos pegar um elemento que todo mundo conhece. Tá? Sódio. Sódio. Primeira coisa que você precisa lembrar é que o sódio é um metal. Tá? Qual a importância de você saber que ele é um metal? Aula de tabela periódica. Ele tem baixa energia de ionização,
ele tem baixa afinidade eletrônica, ele é eletropositivo, ele é doador de elétron. Tudo isso você tá no pacote. Ele é metal, família 1A, né? A gente estudou na tabela periódica que esses elementos, eles têm uma tendência natural de perder elétron. Isso é natural deles. Tá? No processo, para eles, a espontaneidade tá no sentido de perder elétron. Então, perder elétron reduz a energia desse tipo de átomo. O comportamento dele é esse, né? O que a gente martelou, né, até aqui nessa primeira parte da aula é: o átomo quer reduzir a sua energia. O átomo quer reduzir a sua energia. Para o sódio reduzir a energia, ele vai doar elétron. Tá. O que a regra do octeto afirma? Que ele quer ficar mais parecido possível com o gás nobre. Qual é o gás nobre mais próximo dele na tabela periódica? Se vocês olharem na tabela, gurizada, o sódio ele tem número atômico 11. O sódio tem número atômico 11. Qual é o gás nobre que está mais perto dele na tabela? É o neônio. É o neônio. Ah, Danilo, mas ele não poderia ficar que nem o argônio? Ele poderia ficar que nem o argônio, mas para ele ficar igual ao argônio, ele teria que ganhar elétron. Mas ele não sabe ganhar elétron. O que ele sabe fazer é perder. Né? Então, qual é o sonho de... Essa foi boa, né? Qual é o sonho de consumo do sódio? É virar neônio. Só que para ele virar neônio, ele tem que perder esse elétron aqui, ó. Esse elétron. Né? A hora que o sódio doa esse elétron, ele some a camada de valência. Ele ficaria assim, ó. Só que é aí que está a sacada. Por quê? No momento que ele doa esse elétron aqui, ó, ele passa a se transformar no sódio mais um. Mais um. Esse sódio mais um, ele é estável. Esse cara é estável. E eu vou dar uma informação para vocês para corroborar isso que eu estou falando. Essa configuração do sódio é a configuração do sódio que deixa ele estável, sódio mais um. Todos os átomos de sódio que nós temos na natureza estão com carga mais um. Todos os átomos que estão na natureza de sódio. Você pode encontrar sódio em qualquer lugar do planeta. Você encontra sódio na água do mar, você encontra sódio no teu corpo. Sódio é um dos elementos que você encontra com muita facilidade na natureza. Todos os átomos de sódio da natureza estão com carga mais um. Se você quiser obter o sódio sem carga, você precisa fazer eletrólise. Ou seja, é um processo não espontâneo. Para o sódio, espontâneo é perder elétron. E por que um elétron? Por que um? Por que um? Porque ao perder um elétron, ele fica parecido com o neônio. Tem uma frase que é muito legal no cursinho, vocês já devem ter ouvido, eu acho muito engraçada. Eu sou professor e também já falei isso, né? Tem muita gente que fala assim no cursinho, o que é mais fácil para o sódio? Doar um elétron ou ganhar 7? Na verdade, não existe o que é mais fácil para o átomo, gente. O que existe é o que o átomo sabe fazer. Se o sódio fosse um ametal, ele ganharia elétron. Não tem problema nenhum ele ganhar 7. O problema todo não é quantos elétrons ele vai perder ou ganhar. O que ele sabe fazer. Então, ele perde por quê? Não é porque é mais fácil perder um do que ganhar 7. Ele perde porque é aquilo que ele sabe fazer. Tá? Tudo bem? Você vai ter átomos que vão adquirir estabilidade perdendo 2 elétrons. Você vai ter átomos que vão adquirir estabilidade com 3 elétrons e assim sucessivamente. Tá? Tudo bem? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu trocar aqui o slide. Cloro. Você vê que o cloro,
ele está no mesmo período que o sódio. Opa, perdão, peraí. Ó, o cloro, ele está no mesmo período que o sódio, ó. O gás nobre mais próximo dele é o argônio, na tabela periódica. Como o cloro, agora vamos lá, o que o cloro é? O cloro é um ametal, certo? Da família 7A. O que a gente sabe sobre os ametais? Que eles têm alta afinidade eletrônica, vocês lembram que essa afinidade eletrônica alta ela acontece porque o átomo é pequeno, tem um raio pequeno, né? Eles são eletronegativos. Tá? E são receptores de elétrons. Tá? Então, para o cloro, o comportamento esperado dele é receber elétron. Ele vai receber elétron. Quando ele recebe um elétron a mais, a configuração eletrônica dele passa a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Olha lá. A camada de valência dele passa agora a ficar igualzinha à camada do argônio. 8 elétrons. Só que aí, qual que é a sacada, né? Para ele ganhar esse elétron, ele adquire uma carga negativa. Tá? Então, essas cargas que a gente usa tanto na química, elas indicam que o átomo ele já se estabilizou. Ou porque ele perdeu elétron, ou porque ele ganhou elétron. Das duas, uma. Mas ele já se estabilizou. Tá? Beleza? Então, o cloro, olha a tendência do cloro na hora de se ligar. O cloro tende a receber um elétron para ficar parecido com o gás nobre. Então, o que vai acontecer conforme o tempo vai passando? Você vai memorizar essas tendências. Você vai saber o que acontece com o sódio, o que acontece com o potássio, o que acontece com o rubídio e assim por diante. Depois, é óbvio que existem padrões aqui, né? A gente vai discutir esses padrões daqui a pouquinho, tá? Tudo bem? Beleza? Então, eu olho para o elemento, vejo se ele é metal ou não metal. Vejo o que ele precisa fazer. Se ele for metal, ele perde. Se ele for não metal, ele ganha, tá? A gente pode, inclusive, traçar alguns padrões já. Quer ver? Deixa eu voltar um pouquinho nesse slide aqui, ó. Tá? De maneira geral, o que você pode guardar de tendência? Então, ó, tendência geral. Bom, vamos falar dos metais primeiro, que era o sódio aqui, né? O que a gente vai perceber que acontece com os metais para eles se estabilizarem? Eles doam os elétrons da camada de valência para alcançarem a estabilidade. Vocês percebem no caso do sódio, gurizada, que ele perdeu a camada de valência dele, né? Para conseguir ficar estável, ele teve que desaparecer com a camada de valência. E aí, a partir do momento que ele desaparece com a camada de valência, a camada mais interna é que passa a atuar como valência, concorda? Você vai perceber esse comportamento, gente, de maneira geral, nos metais. Metal
perde a camada de valência, fica estável. Perde a camada de valência, fica estável. Tá? Então, por exemplo, se o elemento tiver um elétron na camada de valência, ele vai perder esse um elétron. Se o elemento tiver 2 elétrons na camada de valência, ele vai perder os 2 elétrons. Se o elemento tiver 3 elétrons na camada de valência, ele vai perder os 3 elétrons. Isso é uma tendência geral, tá? Ela não é para todos os metais assim, depois a gente vai discutir, mas ela é geral, tá? Vale para boa parte deles. Tudo bem? Isso para os metais, tá? Agora, para os não metais, a história é diferente. Vamos trocar aqui. Não sei se vocês querem tirar print desse slide, que agora ele está mais completo. Vê se vocês querem tirar print. Beleza. Vamos continuar, então. Vamos para os não metais. Vamos para os não mets. Professor, no caso, os metais são eletropositivos e ametais eletronegativos. Perfeito, exatamente. Essa tua frase ela é suficiente para você entender por que um perde elétron e o outro ganha. Se você guardar isso que você escreveu aqui, já está ótimo. Tá? Então, vamos lá. Tendências gerais. Vamos lá. Ai, perdão, gente, peraí. Tendência geral. A metais. Gente, dá uma olhada no que aconteceu no cloro. O cloro, por ser ametal, ele recebe elétron. Tá. E ao receber o elétron, ele ficou com 8 na camada de valência. Ó. Estável. Tá. O que a gente vai, então, guardar de tendência dos metais? Os metais, os ametais, eles recebem elétrons completando o octeto na camada de valência. Então, assim, o cloro, como tinha 7 na camada de valência, recebe 1, completou o octeto. Se um ametal tiver 6 na camada de valência, a tendência dele é receber 2, completa um octeto. Se o ametal tiver 5 na camada de valência, ele recebe 3. Se o ametal tiver 4 na camada de valência, ele recebe 4, e assim por diante. Tá? A tendência toda é essa. Eu sou metal ou eu sou ametal? Se eu sou metal, eu perco a minha camada de valência, para ficar com a anterior com 8. Se eu sou ametal, eu completo o octeto na camada de valência. Então, a gente vai ouvir esse termo, o cloro completou o octeto. Ele atingiu o octeto, ou seja, ele recebeu elétrons até ficar com 8 na camada de valência. Tá? Beleza? Veja que, embora a regra do octeto ela tenha exceções, né, gente? Você vê que ela, quando a gente estuda ligação iônica, ela funciona muito bem. Muito bem. Tá? Na ligação iônica, ela é fantástica. Ela vai começar a dar problema na ligação covalente. Tá bom? Tranquilo? Ficou alguma dúvida em relação a essas tendências? Depois tem uma tabela que eu vou mostrar para vocês que fala sobre essas tendências de maneira mais organizada. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Enfim, a ligação iônica. Enfim, a ligação iônica. Aqui nessa primeira parte do slide, você tem uma definição do que é uma ligação iônica, né? Lembra que o termo íon a gente usa para átomos que têm carga, certo? Então, se a ligação se chama iônica, é porque ela envolve íons e não átomos. Né? Você vê que eu ainda eu tomei o cuidado de escrever assim, a ligação entre átomos eletricamente carregados, que são íons,
originados da troca de elétrons entre os elementos. Então, para que haja uma ligação iônica, é necessária a transferência de elétrons. Tá? E aí você entende por que a gente fala tanto no cursinho, né? Que a ligação iônica ocorre entre metal e ametal. E tem que ser assim, né, gente? Se a gente considerar, tem que ser entre metal e ametal. Por quê? Porque tem que ter uma transferência de elétrons. Então, os átomos vão se aproximar para se estabilizar, e na hora da aproximação, ocorre a troca de elétron. Ocorre a troca de elétron, tá bom? No momento em que ocorre a troca de elétrons, um fica positivo, porque perde elétron. O outro fica negativo, porque ganha. Aí os dois se grudam, né? Quando eu falo que a ligação iônica ela possui natureza eletrostática, do que eu estou falando? De atração entre cargas de sinal oposto. A atração entre cargas, que nesse caso, quem seriam as cargas, né, propriamente ditas? Os íons de sinais opostos. Vocês já imaginam o seguinte, né, gurizada? Sem entrar muito nos detalhes da ligação iônica, mas você imagina que essa ligação deve ser bem forte. Bem forte. É positivo atraindo negativo. Eu vou além. A ligação iônica é a ligação mais forte que existe entre dois átomos. A ligação iônica é muito mais forte que a ligação covalente. A ligação iônica é muito mais forte do que a ligação metálica, tá? Ela é a ligação perfeita, digamos assim. Por quê? Ela mostra tendências opostas. Opostas. Ou seja, um quer perder e o outro quer ganhar, tá? Tudo bem? Tranquilo. Como é que essa ligação é feita? Vamos mostrar para vocês alguns exemplos. Vamos lá. Peraí, deixa eu abrir aqui. 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 Ó. Ligação entre cloro e sódio, já que a gente usou os dois para fazer carguinha, né? Então, primeira etapa da ligação ocorre a aproximação dos átomos. Então, imagina um átomo de sódio, né? Isso aqui representaria de maneira simples a eletrosfera do átomo, tá? E aqui você tem a eletrosfera do cloro. Tá? Eles vão se aproximar. No momento em que eles se aproximam, a camada de valência de um átomo encosta na camada de valência do outro, certo? E aí ocorre a troca de elétrons. Ó, o elétron sai do sódio. Na verdade, que elétron sai do sódio, né? A gente poderia sinalizar o elétron aqui, ó. Esse elétronzinho ele sai do sódio, que é o elétron de valência, né? Aqui eu não fiz nenhum comentário sobre isso, então eu acho interessante eu parar para falar, porque eu não sei se todo mundo lembra. Vocês lembram como é que eu tenho tanta certeza que o elétron é o da camada de valência? Com base em que argumento eu poderia afirmar que é o da camada de valência que vai ser transferido? A gente discutiu isso anteriormente, acho que foi anteriormente. Quem que me garante, por exemplo, que não é o elétron 1s, 2s? Isso, perfeito. Menos força, está mais distante do núcleo, é o mais fácil de ser retirado, tá? Só colocar aqui uma informação que uma pessoa escreveu assim, é o elétron que tem menos energia. Não, é o que tem mais energia. Por isso que ele é o mais fácil de ser arrancado, tá? Porque ele é o que precisa de menos energia, exatamente, é isso. Alguém me chamou aqui. Não, deixa eu ver quem que me chamou aqui.
Ah, estão me chamando aqui. Pode escrever que eu tô lendo aqui, tá? Alguém me chamou ainda? Quem me chamou, me fale. Tem alguém com o micro ligado, cara? Sério? O microfone? Quem que tá com o microfone ligado aí, gente? Tem alguém com o microfone ligado? Eu não tô ouvindo, cara. Sinceramente, eu não tô ouvindo. O meu microfone tá funcionando, mas eu acho que tem alguém. Será que eu não tô escutando vocês? Eu tô escutando todos os sons do meu computador. Ah, acharam aí. Acharam quem é. Tava com o microfone ligado. É, eu não tô escutando vocês. Nada. Alguém já falou comigo? Deixa eu ver aqui. Tudo bem, relaxa. Tá tudo certo. Deixa eu configurar meu fone aqui. Espera aí. Pronto. Então, galera, o que acontece aqui é o seguinte. Quando o sódio perde esse elétron da camada de valência, o elétron que está mais externo, né, ele se transforma num cátion. Então, aqui é o sódio já estável, ó, configuração do neônio. Tá? E o cloro, com a configuração do gás nobre mais próximo dele na tabela, argônio. A ligação iônica acontece agora. Então, primeiro o elétron sai, essa é a primeira parte do processo, o elétron sai. Quando o elétron é transferido, o sódio fica positivo e o cloro fica negativo. E agora eles têm como se atraírem. Né? Como a força é de cargas de sinais opostos, os dois se atraem aqui. Tá? Como é que a gente representa a ligação? A gente representa da seguinte maneira. Você escreve primeiro o cátion e o ânion. Depois. Isso é regra. Tá? Primeiro o cátion e depois o ânion. Só que tem uma coisa que eu queria comentar. Antigamente, mas antigamente, bem antigamente, tá, gente? Eu era pequeno, tipo, acho que eu nem era nascido. Antigamente, a gente escrevia a fórmula usando as cargas. Então, se o sódio é mais 1 e o cloro é menos 1, a gente escrevia as cargas. Depois de não sei exatamente que época, os caras da IUPAC se reuniram e decidiram abolir as cargas. Então, hoje em dia, a gente representa sem a carga. Sem a carga. Assim, ó. Esse aqui é o correto. Tá? Esse aqui é o correto. O que você vai ter que acostumar o teu cérebro? A enxergar as cargas aqui, ó. Você vai ter que enxergar essas cargas, mesmo elas não estando aí. Como é que você enxerga essas cargas? Memorizando. Você não vai ter tempo na tua vida de fazer todo esse raciocínio para descobrir a carga de um elemento. Esquece, gente. Você não vai fazer isso. Você vai decorar a carga. Fulano é mais 1, Beltrano é mais 2, Ciclano é mais 3, Beltrano é menos 1, Ciclano é menos 2, Fulano é menos 3. Você vai ter que decorar. Por quê? Porque se você ficar toda hora parando uma questão para fazer esse raciocínio, pega os elétrons, faz a distribuição, tá? A gente vai decorando conforme vai fazendo exercícios, né? A gente vai poder associar com a família, tem uma série de truquezinhos aqui, mas o que você precisa trabalhar internamente aí eu tenho que decorar essas cargas. A gente vai usar elas muitas vezes. Então, mesmo que você não pare em nenhum momento para fazer um estudo disso, você vai acabar memorizando muitas delas, tá? Lá no final do ano, você vai virar uma maquininha de carga de cátion e de ânion. Eu vou falar, carga do fulano, mais 1. Carga do ciclano, mais 3. Carga do silano, menos 2. Tá? A tendência é que isso vá ficando cada vez mais automático na tua vida. Tá bom? Tranquilo? Vamos encerrar a aula com mais um exemplo? Né? Dizem que quando a esmola é muita, o santo desconfia. Né? Quando a gente olha para a dinâmica da ligação iônica,
a gente percebe que até certo ponto a coisa não é tão complicada. Então tem alguém que perde, esse alguém fica positivo, e eu escrevo ele primeiro na fórmula. Tem alguém que ganha, esse alguém fica negativo, e aí eu escrevo ele depois na fórmula. O problema é que esse é um caso ideal. Por que ele é ideal? Porque o número de elétrons que o sódio perde, ou seja, um elétron, coincide com o número de elétrons que o cloro ganha. Mas nem sempre isso é assim. Então, eu vou mostrar para vocês, a gente vai encerrar a aula por hoje com outro exemplo, que é esse aqui, ó. Vamos imaginar como seria uma ligação iônica entre o alumínio, que é um metal, né, e o flúor, que é um não metal. Tá? Então, o que a gente sabe sobre metal? Metal perde a camada de valência. Perde a camada de valência. Então, a gente imagina que para o alumínio ficar estável, isso aqui vai desaparecer, ó. Na hora que ele perder a camada de valência dele passará a ser a camada 2, que é a camada anterior, né? E o flúor, gente, que é o não metal, ele completa o octeto da camada. Completa o octeto da camada de valência. Né? A camada de valência do flúor, ela sugere que ele precisa de um elétron para se estabilizar. Ele precisa de um elétron. Então é assim, o alumínio ele vai doar 3 elétrons e o flúor recebe 1. Receba! Tá? Vocês sabem que a natureza encontra jeito para tudo, né, gente? Como diz o ditado, só não tem jeito para a morte. Dá para um átomo que perde 3 se unir com um átomo que ganha 1? Dá. Só que, como é que a natureza vai resolver esse problema? A coisa vai funcionar assim, ó. Alumínio estável, cloro estável, flúor estável, certo? Olha o que vai acontecer. O alumínio, ele vai doar 3 elétrons. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser doar 3 elétrons. Para que o alumínio se una com o flúor só recebe 1 elétron. Então, para que aconteça uma ligação entre esses átomos, ela só vai acontecer se, para cada alumínio, se unir com 3 flúors. Diferentemente do sódio e do cloro, né, o sódio e o cloro eles se unem numa proporção de 1 para 1. Proporção de 1 para 1. Muitas vezes, para viabilizar essa transferência de elétron, porque o problema todo é esse, eu quero viabilizar a transferência. Um cara perde 3, o outro ganha 1. Como é que a gente resolve essa transferência? Esse cara que perde 3, ele vai se ligar com 3 átomos que recebem 1 elétron cada, certo? Ou seja, qual é a consequência disso? A fórmula ela fica diferente, ó. Eu ponho primeiro o cátion, e depois o ânion, tá? Beleza? Tranquilo? O que a gente vai perceber? Uma conclusão importante. Vamos colocar observação. Então, eu não sei se fica claro aqui, gurizada, a importância de você saber a carga do átomo. Porque na hora de montar a fórmula, quem vai estabelecer essa proporção é você. É você que vai dizer se é 1 para 1, se é 1 para 2, se é 1 para 3. E para você saber isso, você precisa ter claramente na tua cabeça quais são as cargas. O que a gente vai observar? Que para a ligação dar certo,
Veja que a carga do alumínio é mais 3. Certo? Veja que as cargas dos flúors juntas dão menos 3. Dão menos 3. A soma das cargas ela vai dar sempre 0. Né? Porque isso tem sentido. O elemento que doa fica positivo. O elemento que recebe fica negativo. Só que o número de elétrons é o mesmo. Então, eu perdi 3. Os caras que ganharam esses elétrons ganharam 3. Cada um ganhou 1, mas no total ganharam 3. Então, a gente vai perceber que a somatória das cargas de cátion e ânion valem 0. Tá? A proporção ela vai variar de caso para caso. Se é 1 para 1, se é 1 para 2, se é 1 para 3, mas a soma das cargas ela vai dar sempre 0. Como assim? Uai, dá uma olhada aqui. Faz uma conta comigo, ó. Quanto vale a carga do alumínio? Mais 3. Quanto vale a carga de todos os flúors juntas? Vale menos 3. Quanto dá mais 3 com menos 3? Não dá 0? Por que que isso acontece? Né? Por que que isso acontece? Por que que a soma dá 0? Se você voltar um pouco aqui no exemplo anterior, quer ver, ó? Deixa eu... Desculpa. Aqui, peraí. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó, volta aqui um pouquinho. No caso do NaCl, ó, a carga do sódio era mais 1. A carga do cloro, menos 1. Quando eu somei, quanto dá? 0. A soma dá 0. Pega a carga do cátion, mais a carga do ânion e dá 0. Tá. Se você fizer essa mesma conta aqui, ó. Aqui, ó. A carga do alumínio, mais 3. As cargas dos 3 flúors juntos dá menos 3. A somatória dá 0. A gente vai perceber que isso sempre acontece na fórmula. Quando você olha para o composto iônico. E por que que essa percepção é fundamental de você ter? Porque se você perceber isso, você consegue montar qualquer fórmula na tua vida. Quando é que você montou uma fórmula e ela está correta? Quando essa soma dá 0. Toda vez que essa soma der 0, você tem a certeza de que a tua fórmula está correta. Porque nós vamos perceber que o desafio nesse momento vai ser montar a fórmula. Tá? Qual que é a relação disso com o neônio? Ué, o neônio é a comparação do átomo quando ele fica estável. Por que que o flúor é estável? Porque ele está com uma configuração de gás nobre. Então, quando você fala que o flúor, aqui, ó, que esse flúor, ele está com a configuração do neônio, quer dizer que ele está estável. Tá? Só lembrando que o neônio é um gás nobre, né? Aqui o alumínio, ó, esse alumínio, tá com a configuração do neônio? Tá. Então ele é estável. Ah, mas professor, peraí. O átomo quer ficar sempre igual ao neônio? Não. Não. Por exemplo, no caso do cloro, qual é a configuração do cloro estável? Configuração de argônio. Qual a configuração do sódio estável? Ah, esse é do neônio. Então, essas escritas que eu coloquei, porque perguntaram aqui para mim, né? Por que você sempre escreve isso, né? Configuração do neônio. Porque eu estou mostrando por que esse cara ficou estável. Porque ele ficou parecido com esse gás nobre. Então, o sódio mais 1, o cloro menos 1, ficou parecido com o argônio. Tá? Os elementos que estão na segunda fila da tabela periódica, eles tendem a ficar parecidos com o neônio. Por isso que acabou coincidindo aqui no slide, né? Da gente colocar sempre o neônio, né? Dá a impressão de que todo mundo quer ficar igual ao neônio, mas na verdade não. Ele quer ficar igual ao gás nobre, tá? Tudo bem? Beleza? Vocês têm alguma pergunta até aqui?
Gente, eu vou encerrar a aula aqui, porque tem mais um monte de coisa para contar, tá? Essa aula a gente chegou na metade agora. O que a gente vai fazer na aula da semana que vem? A gente vai começar a aula trabalhando com esse problema da soma. Tá? Essa história de que a soma das cargas tem que dar zero é uma ferramenta muito importante para a gente montar a fórmula. Então, o que a gente vai ter que fazer ainda? Nós vamos ter que praticar isso com exemplos, montar essas fórmulas. Vamos ter que criar uma tabela para carga de cátion, criar uma tabela para carga de ânion, aprender a dar nome para o composto iônico e ainda discutir propriedades e fazer exercício, tá? Então, essa aula, dificilmente a gente conseguiria terminar ela em um módulo só, né, um dia só, porque essa discussão ela é bem ampla, tá? Então, em relação ao que a gente comentou hoje, quero saber se vocês têm alguma pergunta a fazer. Tá tudo certo, então? Podemos, então, nos despedir? Espera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá, então podemos nos despedir, né? Tá, beleza. Tá bom.